O seu nome é? Mário Possamay, Que idade o senhor tem? 54. Qual que é o nome da doença que o senhor tem? Amiloidose primária, porque existe a primária, secundária e terciária. E a minha é a pior de todas, que é a primária. Ok. O senhor está se tratando dessa doença? Tô. Ok. Quantos comprimidos o senhor toma por dia? Hoje tomo 43, mas cheguei até 64 por dia. Essa doença é muito rara. O senhor foi tratado, chegou até ir para o Hospital Albert Einstein Sim. e não descobriram. Não, foi uma médica de Curitiba, o nome dela chama-se Doutora Caterine Ataídes de Carvalho. Aí tem um sobrenome lá que não lembro mais. Ela é uma médica francesa, não é brasileira. E hoje aqui, atualmente, me trato aqui com quem está me cuidando, que organiza tudo, é o Dr. Márcio Schenato. Ok. E o senhor está gostando do tratamento dele? Muito. Eu Maravilha. já conheço ele há muito tempo. Ok. E o senhor gasta boa parte da aposentadoria, que é a aposentadoria pelo auxílio doença, né? Sim. No remédio. É parte do remédio, paga no final. Porque toda a medicação não consigo através do governo e nem através da prefeitura. Daí parte dela tem que ser paga por... Certo. É uma doença, quantas pessoas no Brasil tem? Tinha 4 pessoas no Brasil e uma, agora há poucos dias, acabou falecendo. Certo. Então, que eu saiba, tem 3 ainda no Brasil. Ok. Eu no Paraná, 2 em São Paulo, uma em Minas. E a questão da fé no tratamento, como que foi? Eu nunca desanimei, sempre fui perseverante e até inclusive a doutora me falou quando que descobriu a doença, que era para mim me preparando, que aos poucos, que devia ir para uma cadeira de roda. E eu acabei dizendo para ela que eu não ia, que eu queria ser o primeiro a não ir. E daí até ela me perguntou, até ela deu risada, disse por quê? Porque eu disse, Deus não vai permitir que eu vá para a cadeira de roda. Inclusive ela me deu os parabéns, porque ela disse assim, se tua parte psicológica estiver preparada dessa maneira, tu não vai ir para a cadeira de roda mesmo, né? E graças a Deus, porque eu passei 9 anos, aqui na Policlínica eu ficava internado 3 semanas e uma em casa. E um belo dia surgiu uma graça de Deus, que a partir daquele dia em diante, eu acabei internando, acho que mais umas 4 ou 5 vezes nesses 6 anos depois. Como que o senhor ficou sabendo da doença? Fiquei sabendo através dessa médica de Curitiba, né? Quanto tempo? Há quanto tempo? Isso também. Quanto tempo você ficou nas clínicas tratando-se para saber, olha, fazendo exames, né? 2 anos e meio demorou para poder ser descoberto. Que bom. Passei 88 médicos. Foi pouco tempo, né? Mas 88 médicos. 88 médicos. Eu 88. passei para poder ser descoberto. Nossa. 88 médicos. E, inclusive os exames, quando foi descoberto, foi feita uma biópsia, inclusive é uma biópsia que hoje poucos médicos sabem, conhecem esse tipo de biópsia aí, que é uma biópsia de histoquimia. Até o nome é meio difícil, né? E foi feito lá em Curitiba, e daí para a médica, para ter uma certeza se era essa doença sim ou não, ela acabou mandando um pedaço desse nervo e músculo que ela tirou, mandou para os Estados Unidos e mandou outro para a França. Então, os 3 lugares coincidiu que deu o mesmo resultado, os exames. Então, foi confirmado que era mesmo essa doença. Porque como ela não tinha tratado ninguém com essa doença, ela disse assim, eu estou ainda insegura, né? O Hospital das Clínicas de Curitiba, por exemplo, tentou me tratar, mas não conseguiram. Porque não conseguiram, eles não tinham tratado paciente nenhum ainda com esse tipo de doença. O senhor está há 9 anos no tratamento. Faz 16 anos já que estou em tratamento. E eu fiz uma operação recentemente do tendão. Agora operei as 2 mãos,
né, que foi o tendão das duas mãos, também dos braços, né? E segundo o médico falou, isso aqui é por excesso de remédio que estou tomando. Os nervos e os músculos hoje se tornaram tão frágeis que não conseguem mais segurar, tem aquela força, aquela resistência que tinham antes, né? Então por isso que aconteceu isso. Mas já foi operado dos 2 joelhos, dos 2 ombros também, veio tudo em consequência disso também. Também. Quantas Também. cirurgias o senhor fez já? São 9 cirurgias, não contando a do câncer de pele, porque eu acho que devo ter feito umas 13 ou 14 de câncer de pele. E como que tá o câncer? Estou Curado. curado, graças a Deus. Eu sempre disse assim quando que eu estava me tratando, porque só que em cima desse olho aqui foi feito 3 cirurgias ali e deu 2 tipos de câncer de pele. E o senhor tem religião? Religião? Qual é a sua religião? Católica. Católica. E o Sou senhor ministro da Eucaristia. frequenta muito a igreja? Muito, sempre. Sou ministro da Eucaristia também. Qual igreja o senhor frequenta? A Vila Nova. Nossa. Mas frequento onde eu estiver, às vezes vou passear, às vezes não estou na Vila Nova, estou aqui no centro, participo aqui. Se eu estiver fora aqui de Francisco Beltrão, estiver em algum outro lugar, quantas vezes que eu estava em Curitiba, por exemplo, às vezes deixava de almoçar de meio-dia, na hora do almoço, na casa de apoio que era da prefeitura, para mim poder ir na missa de meio-dia. Porque eu sabia que aquilo lá ia me ajudar muito. Então eu sou uma pessoa de muita fé. E cheguei até aqui e quero chegar muito mais longe daqui, né? Porque essa fé ali vai me levar muito para frente. Então você conhece muito pouco sobre essa doença, né? Muito pouco. Atualmente são 4, 3 vivas e uma falecida uma faleceu, recentemente. Né? Porque, na verdade era 4. Certo. Mas, vivas, né? Isso. Então, mas quantos casos será no Brasil? Isso não tem conhecimento. Mas hoje com 4 pessoas é de se notar que é muito raro mesmo. Pode ser que tenha outros casos que ninguém conseguiu descobrir até hoje, né? Porque como... Pode ser que inclusive hoje tenha muitas pessoas com essa doença. Sim. E os médicos não conseguem descobrir. Sim. Então, isso também é importante, porque nessa matéria nós vamos deixar isso bem claro, né? Para as pessoas poderem acessar isso através da internet, né? Porque não que seja uma doença nova, ela é uma doença que vem há muitos anos. Sim, isso também foi pesquisado em outros países também. Ela é uma doença que parece que há 700, 800 anos atrás já ela vem existindo, né? Mas como o conhecimento da medicina é tão pouco em cima disso, e outra coisa, essa doutora também me falou o seguinte, que a medicina hoje, se ela investisse mais em cima, em pesquisa, em cima disso aí, ela podia, como é que se diz, descobrir bem mais fácil. Mas como são poucos casos e raros, diz que daí eles não se interessam muito em pesquisar isso. Para eles interessa mais alguma doença que tenha mais casos, né? Então, como é poucos casos, é difícil até ter médicos que saibam o que é isso hoje, conhecer, né? Mas aqui, inclusive, tem o Dr. Márcio Schenato ali, que é o médico que me trata, que ele que me internava sempre, já digo assim, praticamente há 15 anos que ele já me conhece e sabe desse problema, dessa doença aí também. E existe alguma causa para essa doença? Não, eles dizem que não sabem do que se originou também isso. Eu já perguntei por várias vezes, aí eles me disseram que não se sabe do que vem. Não podem dizer que é disso ou daquilo ou daquele outro, porque eles estariam mentindo do que é. Então, o que eu sei é isso, né? Agora não sei se de repente eles sabem, que não querem divulgar também, porque hoje com a medicina tão avançada do jeito que está, né? Certo. E como que foi a atitude, a expectativa de vida? Eles têm algum registro sobre isso? Eles não sabem também sobre isso? Não, eles dizem o seguinte, que a pessoa, depende, a pessoa pode até durar, como é que se diz,
a vida dela ser Normal. bem prolongada, como depende a pessoa, a parte psicológica dela depende muito disso. Certo. E essas pessoas que têm essa doença também, elas têm outras doenças também acumuladas, por exemplo, a gente vê, por exemplo, o diabético, ele sempre tem algum histórico de obesidade ou de hipertensão, coisas nesse sentido. Essa doença também tem outras doenças atreladas? Como que funciona? Não sei, de outras pessoas não sei, mas eu, por exemplo, quando que, até eu não começar a tomar os remédios para essa doença, eu não tinha colesterol alto, não tinha triglicerídeo, não tinha pressão alta, não tinha problema cardíaco, um monte de coisa, né? Aí, com o passar do tempo e aumentando a dose dos remédios... O senhor também é sedentário? O senhor virou sedentário, no caso, depois do tratamento, né? Sim. E, inclusive, hoje tenho problema cardíaco, tenho pressão alta, tenho um monte de coisa, mas graças a Deus uma coisa que também está controlada e está sob controle é o tal de colesterol. Por quê? Porque eu sou muito rígido na alimentação se eu estou em casa. A minha alimentação deveria ser 80% seria fruta, verdura e legumes. 80%. Olha só. E depois que eu comecei a me cuidar, me ajudou muito isso. Que bom. Que fruta que o senhor come principalmente? Fruta da época, como que é? Sim, laranja, A fruta que banana, certo. O que tiver, né, de fruta. Sim. Só que não pode exagerar também. E carnes, como que é? A dieta de carne. Carne, quanto menos comer, melhor. Eu, se estou em casa, às vezes como carne uma vez por semana só. E não me faz falta. Agora, me faz muito mais falta a verdura do que a carne. Certo. Acho que é isso. O senhor tem alguma coisa que o senhor precisa falar? Não. Talvez se tem alguma pessoa que possa estar no mesmo caso que o senhor, que possa não ter, por exemplo, uma esperança. O senhor passou por 88 médicos. Algumas pessoas podem estar com uma doença aí e não tem essa motivação que o senhor tem para correr atrás, essa esperança, essa fé que o senhor tem. O senhor quer deixar uma mensagem para essas pessoas? A mensagem que eu digo é o seguinte: nunca desanime. Sempre tenha fé, porque Deus é o médico dos médicos. E às vezes para Deus, aliás para a medicina, para alguém é difícil, mas para Deus nada é impossível as coisas, né? Que inclusive a gente encontra na Bíblia isso também, essa palavra. E eu nunca desanimei, sei que sofri muito, inclusive já fui para UTI, já por várias vezes, não conseguia mais nem levantar, mais nem caminhar, mais coisas, mas nunca desanimei perante tudo isso aí. E uma grande parte de tudo isso também que eu teve foi a ajuda da família, principalmente da esposa, que ela sempre esteve do meu lado e continua ainda do meu lado, sempre me deu força, sempre me animou e sempre procurou dizer assim: ó, erga a cabeça que vamos vencer. Você vai em frente, você vai vencer. Um dia você vai ter essa vitória. Um dia você vai deixar de toda essa medicação ali. Você não vai precisar mais tomar tudo isso. Deus vai te ajudar para isso. E a arma maior é você que tem na mão. Ela sempre dizia isso. Você, inclusive, como ministro da Eucaristia, você que distribui Deus para os outros, Deus vai te ajudar. E vai te dar essa graça. E eu sempre perseverante e consegui. E digo para as pessoas que nunca desanimem, porque o desânimo às vezes, como é que se diz, aparece logo, mas não pode deixar de desanimar, porque atrás do desânimo às vezes pode acontecer muita coisa, aquilo que não é bom. Por exemplo, a depressão. Se a pessoa chegar a cair numa depressão, para depois poder sair, e mais isso aí, essa doença aqui, eu não sei como é que essa pessoa vai conseguir sair. E eu, graças a Deus, até hoje, eu consegui me livrar até disso, a depressão. Não me glorio por ter
deixado, né? Mas Lucas, tá ocupado? Fala pra ele, tô na gravação. Tá bom. Já. Mas seria... A seria depressão isso. também, o senhor teve depressão. Hã? O senhor também teve depressão. Não Teve? Não teve. Eu consegui me livrar disso, eu falei. Ah, porque provavelmente as pessoas que têm essa doença também Sim, devem sim, porque ficar desanimadas, né? começaram a desanimar porque eu não consigo, não estou melhorando. E a melhora não é de hoje para amanhã. Não é a gente que sabe o dia da melhora, porque Deus sabe o momento exato que deve te dar a cura. E eu sempre fui perseverante, eu sempre disse assim, Deus sabe o dia e a hora que eu devo de ter essa cura. E eu sei que com a ajuda da medicina, dos remédios, a família, Deus e mais a minha parte que eu tenho que fazer, que pertence para mim, é a minha parte, né? Porque o que pertence para mim sou eu que tenho que fazer e ninguém faz por mim. E consegui chegar aqui hoje. E quero chegar muito mais para frente ainda. Até que Deus queira. Amém.